Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso papo é sobre a ciência da nutrição. Sabe, com a nossa expectativa de vida cada vez maior, entender o que a gente come deixou de ser só curiosidade, né? Passou a ser fundamental para ter uma vida longa e, mais importante, uma vida saudável. Vamos descobrir juntos como escolher os alimentos certos para manter o corpo em dia e até prevenir doenças. Já parou pra pensar nisso de verdade? A gente mastiga, engole. Tá, e aí, o que acontece lá dentro? Esse ato, que parece tão simples, na verdade, é o começo de um processo científico super complexo dentro do nosso corpo. E é exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos botar os pingos nos is. Tem uma distinção aqui que é fundamental. A gente costuma usar as palavras alimentação e nutrição como se fossem a mesma coisa, mas do ponto de vista da ciência, existe uma diferença enorme entre elas. E aqui a gente vê essa diferença de forma bem clara. A alimentação, ou o ato de comer, é a nossa escolha, é voluntário. A gente decide o que vai levar à boca. Já a nutrição é o que vem depois. É a ciência de como o nosso corpo, sem que a gente precise pensar nisso, vai digerir, absorver e usar aquilo que a gente escolheu comer. Para a gente entender isso melhor, uma boa analogia é pensar no nosso corpo como se fosse uma fábrica, e uma fábrica muito, mas muito eficiente. A comida que a gente ingere é a matéria-prima, e essa nossa fábrica interna trabalha sem parar para transformar tudo isso em componentes que o corpo consegue de fato utilizar. E falando em fábrica, a gente precisa falar de energia, né? É aí que entra a famosa caloria. E olha, ela não é a vilã da história, tá? Caloria é simplesmente uma unidade de medida de energia. É o combustível que mantém nosso coração batendo, nossos pulmões funcionando, nosso cérebro pensando. Sem calorias, a nossa fábrica simplesmente para. É claro que, como em qualquer sistema, o equilíbrio é tudo. Se a nossa fábrica recebe mais combustível do que ela precisa para funcionar no momento, ela não joga fora não. De uma forma bem inteligente, ela estoca essa energia extra. E como? Na forma de gordura, criando uma reserva para quando for necessário. Então, como é que essa transformação toda acontece? Basicamente em 4 grandes etapas. Primeiro, a digestão, que quebra a comida em pedacinhos químicos minúsculos, os nutrientes. Depois vem a absorção. Esses nutrientes atravessam a parede do intestino e caem na nossa corrente sanguínea. A terceira etapa é o metabolismo, que é quando as nossas células finalmente usam esses nutrientes para tudo. E por fim, a excreção, que é o corpo eliminando aquilo que não foi aproveitado. Ok, agora que a gente já entendeu o processo, vamos dar uma olhada nos tipos de combustível que a nossa fábrica usa. Existem 3 principais, que a gente chama de macronutrientes: os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Vamos começar com os carboidratos. Pensa neles como a nossa fonte de energia primária, a mais rápida, a mais eficiente. É o combustível para os nossos músculos quando a gente se mexe, e olha que interessante, é a única fonte de energia que o nosso cérebro aceita. Então pão, arroz, batata, tudo isso é fonte riquíssima desse combustível vital. E qual a potência desse combustível? O número na tela responde 4. Cada grama de carboidrato que a gente consome fornece para o nosso corpo exatamente 4 calorias de energia. Mas atenção, nem todo carboidrato é igual. E esse é um ponto crucial. Existe uma diferença gigante entre os carboidratos complexos, que vêm cheios de fibras e vitaminas, e as tais calorias vazias. Açúcar, refrigerante. Eles dão um pico de energia? Dão, mas é só isso. Não trazem nenhum outro benefício nutricional junto. Vamos para o segundo combustível, as proteínas. Se os carboidratos são a energia, as proteínas são os tijolos da nossa construção. Elas são feitas de unidades menores, os aminoácidos, e são eles que constroem e reparam absolutamente tudo no nosso corpo, da pele e do cabelo até os anticorpos que nos defendem de doenças. E em termos de energia? Olha que curioso, o mesmo valor dos carboidratos. Como a gente vê aqui, cada grama de proteína também fornece 4 calorias. Acontece que o corpo prefere usar esses tijolos para construir, sabe? Ele só vai queimar a proteína para gerar energia em último caso. E aonde a gente acha esses tijolos? Bom, as fontes animais, como carnes, ovos e laticínios, são as mais famosas. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer das fontes vegetais, que são excelentes, como feijão, lentilha, grão de bico. O segredo é variar. E por último, mais longe de ser menos importante, temos as gorduras, ou lipídios. Muitas vezes elas são vistas como as vilãs, né? Mas a verdade é que são essenciais. Além de serem uma reserva de energia fantástica, elas servem como isolante térmico e, olha só que fundamental, elas são indispensáveis para transportar as vitaminas A, D, E e K pelo corpo.
Sem gordura, o corpo não absorve essas vitaminas. E é aqui que as gorduras se destacam como fonte de energia. O número na tela já diz tudo: 9. Cada grama de gordura fornece 9 calorias. É mais do que o dobro da energia dos carboidratos e das proteínas. Por isso que é uma fonte de energia tão concentrada. E já que estamos falando de gorduras, precisamos entrar num assunto que gera muita confusão: o colesterol. A história não é tão simples assim de bom contra mal. Na verdade, existem 2 personagens principais nessa trama que a gente precisa conhecer. Primeiro, vamos entender os tipos de gordura. As saturadas, que geralmente vêm de origem animal, quando consumidas em excesso, tendem a aumentar o tal colesterol ruim. Já as insaturadas, que a gente encontra mais nos vegetais, fazem o contrário, ajudam a manter os níveis de colesterol sob controle. E aqui estão os nossos protagonistas. O LDL é o famoso colesterol ruim. Pensa nele como alguém que vai sujando as paredes das artérias, deixando placas de gordura que, com o tempo, podem causar entupimentos. Já o HDL é o nosso herói. Ele funciona como um caminhão de lixo, passando pelas artérias, recolhendo o excesso de colesterol LDL e levando para fora. Então, na prática, como é que a gente pode ajudar o nosso herói, o HDL? O segredo é diminuir o consumo de gordura saturada. E são trocas pequenas que fazem uma diferença gigante. Olha só, preferir carnes mais magras, assar ou grelhar em vez de fritar, escolher laticínios com menos gordura, são passos simples e muito eficazes. Depois de toda essa viagem pela nossa fábrica interna, a gente chega na conclusão mais importante de todas. A gente pode chamar de a verdadeira regra de ouro da nutrição. E a regra é essa. O ponto central não é a quantidade de comida no prato, mas sim a variedade. Um prato bem colorido, diversificado, é a garantia de que estamos oferecendo ao nosso corpo toda a gama de vitaminas, minerais e macronutrientes que ele precisa para funcionar da melhor forma possível. A chave para a saúde é fugir da monotonia alimentar. E para fechar, eu deixo essa reflexão. Agora que a gente entende um pouco mais da ciência por trás da comida, cada refeição vira uma oportunidade, não é mesmo? Uma chance de escolher de forma consciente a melhor matéria-prima para nossa incrível fábrica interna. A escolha está no nosso prato.